Hoje tenho comigo uma mulher revolucionária, posso mesmo dizer assim. Uma mulher que transformou a sua saúde através de uma dieta carnívora, através de repor corretamente os níveis de iodo, que não tem nada a ver com aquilo que é falado, que é conhecido, e que com tudo isto chegou a este caminho que também tem revolucionado e transformado a saúde de centenas de pessoas. Tenho connosco Fernanda Anders e tenho aqui o seu livro, A Revolução Carnívora, e vamos falar não só de toda esta revolução carnívora, como também desta questão do iodo, que é muito pertinente, porque todos nós ouvimos dizer que, por exemplo, pessoas com problemas de tiroide, como o caso de hipertiroidismo, tiroidite de Hashimoto, etc., não podem, por exemplo, níveis de tomar suplementação ou qualquer coisa com iodo, e não é bem assim. Já lá vamos. Deixem-me só apresentar-vos um bocadinho. É consultora de alimentação ancestral, encontrei assim, espero não dar nenhuma gafe, fundadora da Cetogénica Portugal, que vos convido a conhecer a página no Instagram, expert em iodo e tem estudado imenso sobre novos estudos científicos e tanto mais que está aí, para desconstruir esta narrativa do bicho-papão quanto ao iodo, e é autora deste livro que acabei de vos mostrar. Fernanda, seja muito bem-vinda. Obrigada, muito Estávamos a dizer aqui em off, e é verdade, estamos há 2 anos entre troca de mensagens, mas eis que chegou o dia de nos sentarmos frente a frente e trazer esta conversa. Pois. E costuma-se dizer que quando a pessoa está preparada, o aluno está preparado, o mestre chega, não é? Então vamos acreditar também que tu só vieste hoje porque hoje, a partir de agora, é o tempo certo para toda esta comunidade e toda esta mensagem ainda se poder acolher com outra integridade e abertura, não é? Está tudo certo. Creio que sim. Tudo chega na hora que tem que chegar. Exatamente. Na verdade, eu também acredito nisso. Muita gratidão. Então, gratidão. Antes de irmos lá, vou só apresentar aqui o produto que escolhi para esta semana. Escolhi para ti, para te oferecer o tónico cerebral, que é um suplemento que eu gosto muito. Bem, não vale a pena abrir, tenho aberto. São ampolas, vêm assim em tubinhos, da Thomas Vite, e é rico em vitaminas e sempre uma suplementação natural. Deixa-me só. Extrato de ginseng, ácido glutâmico, extrato... Bem, vários extratos para não estarmos aqui, entre também concentrado óleo de peixe de ômega 3, etc. Pronto, vitaminas do grupo B, que são ótimas para o cérebro. Muito obrigada. Portanto, acreditei que esta era o melhor para ti. Com certeza. Muito obrigada, Lisa. Adorei. Obrigada também. Obrigada mesmo. Essa marca é ótima já. Quando estamos com cansaço cerebral, e tantos de nós estamos a viver fases assim, com questões quanto a dormir, questões de memória, questões de concentração. Portanto, acredito mesmo, e vocês sabem disso, porque estudei sobre isto, que uma suplementação natural, bem feita, não no sentido lifelong, mas quando o nosso corpo precisa, quando dá sinais de que precisa, vale sempre a pena. Onde encontrar? Neste caso, no site da Thomas Vite, www.thomasvite.com, e têm o meu cupom de desconto para poder usufruir, que é Lisa15. E agora sim, vamos à conversa. Vamos lá. Então, Fernanda, estou aqui super curiosa e quero muito aprender o tanto que tu tens trazido. Conta-nos um bocadinho sobre ti, quem é a Fernanda, e o antes da Fernanda chegar a todo este mundo que se abriu, e o depois, as grandes diferenças que tens visto em termos de energia, em termos, olha, falamos de cérebro e de concentração, tudo isto, assim um bocadinho em termos de saúde, mas também qualidade de vida. Então, eu sou originalmente formada em publicidade, eu sou publicitária, trabalhei 20 anos no mercado publicitário, que é uma carreira muito estressante, assim, o meu trabalho me deixava sempre no limite, né, da exaustão, da pressão, mas eu sempre fui também uma pessoa que sempre se preocupou com saúde. Eu fui criada por uma mãe vegetariana, então eu fui criada tomando sumo verde, né, chamava de suco verde, e que nem era verde porque tinha beterraba, era vermelho. E eu cresci tomando esse suco, cresci vendo minha mãe comendo lá castanha do Brasil, porque tinha proteína, porque ela não comia carne, né? E sempre me preocupei muito com saúde, era um hobby meu. Então eu faço atividade física desde uns 20 anos, sempre gostei de comer cereais integrais, muitas verduras, muitas frutas.
sempre fiz atividade física e com 40 anos eu me descobri com um monte de diagnóstico e eu era uma pessoa atlética, magra, eu comia doce, mas eu achava que como eu treinava muito estava tudo bem. Então, eu com 40 anos eu descobri que eu tinha diabetes de Hashimoto, hipotiroidismo, hipoglicemia reativa, resistência à insulina, uma artrose no quadril que eu tive que fazer reabilitação, porque eu não estava nem conseguindo andar direito. Já saí de cadeira de roda da Disney. Poxa. E eu não entendia, eu achava que era alguma coisa assim da genética, né? Eu falei, poxa, e ficou por isso mesmo. E eu fui, né, com medicamento, fui controlando ali e tal. Eu só fui entender o que aconteceu comigo há pouco tempo. Porque, justamente, aí entra a questão do iodo, entra a questão da alimentação. Eu nunca gostei de comer carne. As pessoas ficam chocadas quando eu falo isso, mas eu odiava carne, gente. Eu detestava comer carne. A minha mãe, apesar de vegetariana, ela era vegetariana pelos animais, mas ela sabia que carne era fundamental e ela obrigava a gente a comer carne. Então, lá em casa tinha 3 cachorrinhas, cadelinhas, Dachshund, aquela, né, linguicinha certo, certo. E eu sentava para almoçar e minha mãe deixava almoçar sozinha, que eu tinha escola, então eu almoçava mais cedo, eu ficava sozinha e os cachorros ali em volta, elas comiam a carne toda. Eu não comia, eu dava para elas. Passavas para elas. Ai, eu odiava. Gente, eu odiava, eu tinha nojo de carne. Uma vez a gente tinha uma quinta lá no Brasil e uma vez eu vi matarem um porco e também já vi matarem uma galinha. Gente, eu fiquei tão traumatizada. Eu lembro da minha mãe me obrigando a comer a carne do porco que eu tinha visto matar e aquilo me deixou tão traumatizada, sabe? Foi assim, eu não gostei, eu odiava comer. Então eu comia carne, era o mínimo necessário para eu saber que eu tinha que comer, porque eu cresci ouvindo isso, que eu tinha que comer carne. Só que eu comi pouco, comi muito pouca carne, muito vegetal, muita planta e o doce. E depois que eu fui entender um monte de coisa que eu fiz ao longo da minha vida que bloqueou a absorção de iodo, isso eu fui entender isso há pouco tempo. E eu acho que foi isso que aconteceu comigo, sabe? Mais o estresse do meu trabalho, que era um trabalho muito estressante. E aqui em Portugal, engordei muito, porque imigrante engorda, porque você chega no país novo, quer experimentar tudo, né? E engorda. E aí quando eu comecei a fazer cetogênica, comecei a estudar. Aí começou uma viagem à informação. E eu tenho hiperfoco, né? Quando eu fico realmente curiosa para entender um assunto, eu sou muito obstinada. E eu leio todos os livros, eu vou atrás de estudo científico, eu vou atrás de informação, eu vou até a raiz da questão. E foi quando eu entendi que o grande problema que a gente vive hoje é político. Porque a gente sofreu uma lavagem cerebral do que é uma dieta adequada. E eu seguia isso. Né? A vários níveis. Em todos os níveis. Até o colesterol, etc. Tudo. Então, eu percebi que eu segui uma cartilha e essa cartilha me deixou doente. Isso me move até hoje, porque foi isso que me fez criar minha página. Porque antes de eu criar minha página, eu comecei a falar desse assunto, fiquei tão indignada, eu começava a falar desse assunto na minha página pessoal. E eu comecei a perceber que tinha gente que estava entrando na minha página por causa desse assunto e tinha gente que estava incomodada porque não estava afim de ouvir falar de alimentação. Falei, vou criar uma página então que eu posso falar o dia inteiro de alimentação, que não vou incomodar ninguém. Foi quando eu criei a Cetogênica Portugal. Porque eu fiquei muito revoltada. Eu comecei a ver as pessoas tomando pequeno almoço nos cafés lá em Lisboa, que eu morava em Lisboa nessa época. Eu ficava, gente, as pessoas só comem açúcar de manhã, é sumo de laranja com pão e croissant. Ninguém come proteína. É só açúcar. E as pessoas estão com medo de comer a proteína e não estão com medo de comer o açúcar, que é o problema. Uma proteína que não é boa, tipo o fiambre cheio de secaria e etc. Ou não é? que nem mal tem ali tem farinha, tem qualquer coisa ali, né? Não é uma proteína de verdade mesmo, né? Então, eu comecei a ficar muito revoltada de ver como que as pessoas estão sendo induzidas ao erro e estão ficando doentes por seguirem as diretrizes. Exato. E isso começou a movimentar a minha vida, assim, de tal forma, eu comecei a estudar mais, eu comecei a estudar história para entender de onde que veio isso, né? Então, tanto que meu conteúdo sempre falou muito de história. De onde é que veio, já agora? Acrescenta aqui, se souberes, não sei se sabes de cor. O quê? Esta questão do iodo, por exemplo. Ah, sim. Tá. Só para fechar a questão da dieta. Sim, então, desculpa. da parte da alimentação, teve uma influência, bem resumidamente, uma influência americana da forma como a gente entende a alimentação, que veio da epidemiologia nutricional. No meu livro eu falo bastante sobre isso, e como que isso foi distorcido e influenciado pela indústria americana,
que foi quem, no frigir dos ovos, criou a pirâmide alimentar. A pirâmide alimentar americana da década de 70, que foi inicialmente feita pela Louise Light, que é uma nutricionista, foi entregue pelo governo americano para ser criticada pelo setor de indústrias e agropecuário dos Estados Unidos. E essa pirâmide voltou totalmente alterada. A própria Louise Light virou para o governo americano e falou assim, vocês vão criar a maior epidemia de diabetes da história dos Estados Unidos. O que aconteceu? Até isso, a população era magra. Não tinha gente obesa nos Estados Unidos. O que aconteceu? Depois que liberaram essa pirâmide, a maior onda de obesidade aconteceu o que ela falou. Então, não foi um trabalho técnico feito por uma nutricionista. Ah, mas tem estudos. Mas tem estudo para tudo, gente. Não é estudo, a gente tem estudo bom e estudo ruim. E não necessariamente o estudo bom que é usado para formar uma diretriz. E é isso que a gente vive em relação à dieta. E em relação ao iodo, é complexo, mas o iodo existe já, ele foi descoberto no início de 1811, e o Lugol foi desenvolvido em 1829, por Dr. Jean Lugol. O que é o Lugol? O Lugol é uma combinação de 2 iodos inorgânicos, que é o iodo elementar e iodeto de potássio. Por quê? Porque uma parte do nosso organismo usa um iodo e a outra parte usa o outro iodo. E eles juntos conseguem ficar solúveis em água e eles contêm as 2 formas perfeitas que o nosso organismo precisa. É um iodo puro, não existe alergia a esse iodo, né? A alergia que as pessoas têm ao contraste, que não é um iodo, né? É um iodo orgânico que tem uma junção com outro elemento, né? Que é isso que dá alergia, não existe alergia ao iodo. A gente tem iodo na corrente sanguínea, não tem alergia ao iodo, não existe. E esse iodo, né, que era o Lugol, foi usado como o canivete suíço da medicina. Daí que acontece? Interessa a alguém a gente ter uma substância que não tem patente, que custa aí 20 euros um vidrinho, dura meses, e cura uma panaceia de doença. É assim, quem que vai ter interesse em propagar uma solução tão simples, tão acessível e tão versátil? Por que é versátil? Porque quando você tem uma deficiência de nutriente, você corrige essa deficiência, você tem a teoria do caos, né? Uma pequena coisa consegue organizar várias outras coisas. Você não tem noção de quantas coisas são desorganizadas quando você tem um problema. Falta dinheiro na sua casa. Você não tem noção quantos problemas vão surgindo daquela falta de dinheiro, né? Certo. É a mesma coisa quando falta um nutriente tão importante como o iodo. Você tem várias questões que vão se desorganizar por essa deficiência, né? E isso foi uma série de problemas que foram acontecendo, né? Estudos mal feitos, como o que chama Wolff-Chaikoff, né? E uma série de estudos mal feitos e desinteresse da indústria. E se tem uma iodofobia hoje absurda, as pessoas têm medo de usar iodo. Pois, desinteresse, ou seja, porque houve de tal forma essa propagação, depois, na verdade, há um interesse, porque a indústria farmacêutica acaba por lucrar milhões com medicação para a tiroide e etc, não é? Exatamente. Para a tiroide, para o colesterol, para tudo. Exatamente, portanto, é a mesma coisa. Então, por exemplo, a gente vê do grupo que as pessoas suplementam iodo, a maioria ali o colesterol cai, naturalmente. Ok. Porque todo mundo sabe, gente, é uma coisa que não estou inventando. A deficiência de iodo vai propiciar hipotiroidismo. E hipotiroidismo tem associação com colesterol alto. Sabes mais ou menos qual é a percentagem de população, não sei se tens essa noção, 100%. Com deficiência de iodo? Todo mundo tem deficiência em iodo. É 100%. O Dr. David Brownstein, que é um dos autores, né, porque teve um resgate científico que houve no início desse século, em 2005, com o Dr. Gay Abraham. Então ele estava assim, farto porque ele tratava os pacientes dele com iodo, ele via um resultado incrível, que as pessoas renasciam. Então, ele sabia dessa resistência da medicina, ele pegou todo esse marco científico sobre o iodo, de 150 anos, e fez uma revisão em toda essa bibliografia científica sobre o iodo. E ele criou uma coisa que chama o Iodine Project, que é esse resgate dessa literatura científica sobre o iodo. E também a experiência clínica dele, dos médicos que escreveram esse projeto com ele, né? Que é o Dr. David Brownstein, que eu até fiz uma live com ele, deve ter um mês e pouco. Dr. Flechas, Dr. Hakala e o principal, né? Dr. Gay Abraham.
E eles tinham a prática clínica. Então, o Iodine Project, com a prática clínica deles e a revisão científica, né? Então, eles têm uma informação ali sobre iodo que é fantástica. Isso não é ensinado nas faculdades de medicina de lugar nenhum no mundo. E esses médicos conseguem fazer remissão em doenças que até hoje a medicina tradicional não consegue trazer resposta. Para as pessoas poderem ainda se contextualizar melhor lá em casa, de que doenças estamos a falar que a deficiência em iodo efetivamente está na origem delas, também, pode ser um dos fatores, e lá está. E depois a correção de níveis de iodo pode solucionar. Olha, tem um livro que é fantástico, que é da Dr. Elizabeth Bright, é um livro só sobre tireoide. Quando você entende o que acontece, o hormônio T3, que é o hormônio ativo da tireoide, esse 3 são 3 iodos, né? Daí você já entende. O hormônio tireoidiano, ele é o principal hormônio, ele é como se fosse o diretor de todos os processos hormonais do seu organismo. E fisiológicos, e tem até papéis epigenéticos. Ele é o principal. Então, até, por exemplo, sua produção hormonal, de hormônios sexuais, ele vai ter um papel fundamental de maestro disso aí tudo. O T3, ele é feito de iodo. As pessoas estão terrivelmente deficientes em iodo. Tem um teste que o Iodine Project ensina, que é o teste de iodo 24 horas com carga. Eu nunca vi ninguém não dar muito deficiente nesse teste. Todo mundo que faz dá lá 11% de saturação. Mesmo, por exemplo, imagina um surfista, está todos os dias em contacto com o mar. Mas mesmo é porque assim? ele vive num mundo hoje que tem brometo de flúor, tem cloro. Certo. Ou seja, ele tem contato com substâncias que vão impedir a absorção de iodo. Ok. No mundo original, né, há centenas de anos atrás, então não tinha esses competidores. A própria dieta tem competidores. Portanto, os disruptores endócrinos também podem ser competidores? Não, o que é mais competidor, um pouco de metal pesado, é um pouco, mas o principal é o bromo, o flúor, Os halogénios, não é? os halogênios e o cloro. Então, a gente tem um ambiente hoje de muita competição e também nos alimentos. Então, a gente tem, por exemplo, substâncias presentes nas crucíferas, na linhaça, que a gente vai formar tiocianatos, e esses tiocianatos bloqueiam a absorção de iodo. Então, verduras cruas, linhaça, verduras cruas, crucíferas. Então, as crucíferas, por exemplo, brócolis, né? O brócolis aqui, né? O brócolis, se você comer ele cozidinho e não exagerar, não tem problema. Não é que não pode comer brócolis, mas é que as pessoas estão. Esse mindset, que é uma coisa que eu falo no livro, esse mindset de achar que planta é o principal alimento é que é o problema. Porque as pessoas estão comendo um alimento que sempre foi nosso alimento de acompanhamento, que planta sempre foi um alimento de acompanhamento e um alimento que a gente chama de alimento de sobrevivência. Então, na falta da carne, vou comer aqui uma batata, um brócolis, porque não tem carne. Nunca foi o alimento principal e as pessoas transformaram o coadjuvante no principal. E as plantas têm muito bloqueadores de iodo. E as pessoas estão fazendo uma dieta baseada em planta. Aí você junta uma dieta baseada em planta com países, aqui não é o caso, mas no Brasil tem flúor na água, tem muito cloro na água. Nós também temos. Aqui tem, não é mesmo adicionado, o bromo também existe na água, não existe? O brometo tem no oceano, né? No oceano tem mais brometo no oceano do que iodo até, na verdade. Mas é porque o brometo aqui não é tão problemático como é no Brasil, porque no Brasil eles adicionaram bromato no pão, na panificação, e nos Estados Unidos também. Então, no Brasil tem adição de flúor na água, adição de bromato na panificação, muito cloro na água também, que o cloro não estoca no nosso organismo, como o brometo e o flúor, a gente fica com isso estocado. Isso compete dentro do nosso organismo, que fica estocado, né? Já o cloro, a gente não estoca, mas ele todo dia você tem contato com o cloro, e ele também vai todo dia impedindo que você absorva o iodo. Então, esse iodo que você está tendo contato no oceano, ele não é suficiente para você suprir no mundo de hoje, entende? Até porque o certo não é você ter o iodo só do mar. Você tem o iodo dos animais marinhos e o iodeto das algas marinhas. É assim que a gente prosperou, consumindo esse iodo. A gente não tem mais, isso é irreal. A gente não tem mais esse consumo de iodo. Tu estavas a falar da nossa ancestralidade, não é? Que efetivamente as plantas eram só o acompanhamento porque o ser humano ia à caça, não é? Portanto, o alimento principal era a carne.
Como é que eles nessa altura, não sei se a pergunta, eu acho que pode fazer sentido só por curiosidade, como é que eles nessa altura supriam as carências em iodo? Será que havia? Então, você sabe que tem esse livro da Elizabeth Bright, ela fala que foi exatamente por isso, ela tem essa teoria, né, de que os Neandertais não prosperaram e o Homo sapiens, porque teve uma época que as duas espécies conviveram, Neandertais e Homo sapiens. E os Homo sapiens tinham uma predominância de presença maior em regiões litorâneas, em relação aos Neandertais, que estavam mais para o interior. Então, que ela mostra nos estudos que ela fez que os Neandertais não prosperaram. Por quê? Porque a falta de iodo vai trazendo muitas doenças. Então, o que o livro dela traz? Que, por exemplo, arteriosclerose, inflamação, escoliose juvenil, tudo tem influência de um hipotiroidismo subclínico, que geralmente não é diagnosticado, porque a melhor forma de diagnosticar hipotiroidismo não é por exame de sangue, é pela temperatura basal. Ninguém faz isso. Eu tenho um médico no Brasil que fala sobre isso, que é o Dr. Ítalo Rachid. Então, a questão da temperatura basal, a gente tem que estar 37 graus oral quando a gente acorda. Ninguém tem essa temperatura. Ninguém. Entende? O que acontece quando você começa a suplementar iodo? A sua temperatura começa a subir, dia a dia. Aí você chega na temperatura. Então, a gente percebe que as pessoas não estão operando no potencial delas. Quais são as outras consequências desta deficiência em iodo? Por exemplo, pele seca, queda de cabelo, problemas na visão, problemas em tecido conjuntivo, nódulos e cistos. A glândula muda a arquitetura, ela começa a ficar mama dura, dolorida, mama fibrocística. Então, a glândula, ela muda a arquitetura dela pela falta de iodo. O iodo é como se fosse uma vassourinha na sua glândula. E a principal que eu vejo consequência da falta de iodo é o cancro. Por quê? Porque o iodo tem um papel, quando a gente consome iodo, a gente produz uma coisa que chama iodolipídios. Esses iodolipídios, eles são anticancerígenos. Porque eles têm vários papéis aí, porque eles vão proteger contra o cancro. Então, eles limpam a glândula, então eles vão ajudar nesse sistema linfático. Eles são pró-apoptópticos. O que é isso? Pró-apoptópticos é quando a célula ela é induzida a morrer quando ela está doente. Então, quando uma célula está doente, o que é o certo? Ela morre, para proteger a gente de uma doença. O ser humano, quando ele está em equilíbrio, ele é um ser que ele se cura, né? Então, o iodo promove essa apoptose celular quando a célula está doente. E, principalmente, ele é antiproliferativo, esse iodolipídio, e também o iodo ele vai ajudar a fazer o receptor de estrogênio nas mamas, nos ovários, no útero, a não captar excesso de estrogênio. Então, uma coisa que a gente percebe no uso do iodo, uma quantidade enorme de gente está eliminando nódulo e cisto. Em 2 meses de uso de iodo, um negócio que custa 20 euros, gente. É absurdo. Uau! No meio de tudo isto, quais são os valores de referência que, pelo que percebo, então, estão muito abaixo, estão muito aquém da verdadeira quantia de iodo que nós precisamos em nós? Ah, tá. Então, a questão é que tudo que se ensina nas faculdades de medicina e nutrição no mundo sobre iodo é questionado. É questionado pelo Iodine Project, entende? Não é a Fernanda, ok? É o Iodine Project. Então, o que se ensina nas faculdades de nutrição, de medicina, é que 150 microgramas de iodo por dia e o teste urinário, que é uma urina eventual, né, que é um potinho de urina, que vai ter lá até 300 microgramas de iodo na urina, ok? Só que o que o Iodine Project fala? Porque essa quantidade de iodo que foi concebida pelas diretrizes é para tireoide, porque a visão tradicional do iodo é que iodo só serve para tireoide. Só que o que o Iodine Project mostra? Que a gente precisa de iodo elementar para o corpo. A nossa tireoide precisa de iodeto, mas o corpo inteiro precisa de iodo, numa quantidade muito maior do que o que é apregoado pelas diretrizes. Então, o que ele vai trazer? Um consumo de no mínimo 13 miligramas de iodo, ou seja, enquanto a medicina diz 150 microgramas, o Iodine Project fala em 13 mil microgramas. Olha a diferença que é. Certo. Só que a nossa capacidade de iodo no corpo é de 1,5 grama. Veja a diferença que é das diretrizes.
E o que a gente percebe? Quando a pessoa usa, o que o Iodine Project traz são doses que vão de 2 gotas a 8 gotas de Lugol 5%, ou seja, de 13 a 50 miligramas, ou seja, até 50 mil microgramas de iodo. É uma loucura, não é? Só que aí, quando a pessoa faz uma suplementação adequada, ela consegue fazer reversão de várias doenças. Fala um bocadinho mais sobre isso. Estávamos a falar aqui, estavas a dizer de nódulos, portanto, cancros hormonais também. Olha, eu tenho recebido comentários de seguidores, de gente que eu nem conheço, tá? Contando casos de remissão de cancro com iodo. E tu próprio também tens um caso próprio, não é? Tu eu eliminei um cisto no ovário. Foi um cisto que eu tenho prova, que eu tinha há pelo menos 4 anos no ovário. E aí eu fui fazer o exame de imagem em dezembro. Aí até saiu lá, continua o mesmo cisto que estava no outro exame, que eu fiz no mesmo laboratório e tal. Aí eu repeti, 8 semanas depois o cisto não estava mais lá. É a coisa mais fácil que tem, eliminar cisto no ovário. No ovário é fácil. Mioma que demora mais. Mioma, ele vai encolhendo, é lento. Não é garantia que sai. Também. Tá cheio de gente lá. Se você olhar no meu Instagram, comentários, mensagens, tem lá no destaque, depoimentos. Todo dia tem gente que elimina cisto. Muito bom, e nódulo. Então, efetivamente, não é que se recomende, se calhar, a pessoa fazer sozinha, pode fazer uma formação. Não é para fazer, gente, não dá para fazer sozinho. Tem que ter informação. Por quê? A minha visão aqui, todo mundo tem que usar iodo. Só que nem todo mundo está pronto para usar iodo naquele momento. Eu gostava que tu falasses sobre isso, porque eu já te ouvi falar um bocadinho de se estiver com déficits de ferro, exatamente, etc. Então, por exemplo, se a pessoa estiver anêmica, o ferro vai piorar a anemia da pessoa. No primeiro momento, o iodo vai piorar a anemia da pessoa, é a falta de ferro, né? Por quê? Porque aumenta o metabolismo. O ferro, a gente tem enzimas no organismo que vão produzir hormônio da tireoide, que vão converter o T4 em T3. A gente tem enzimas que são ferro dependentes. Então, vai aumentar a produção então a gente tem que dar os nutrientes junto com o iodo. O iodo, ele vai aumentar muito a produção hormonal da tireoide, a gente tem que ter outros nutrientes que vão participar disso junto. E tem gente, por exemplo, você pega uma pessoa que tem Hashimoto, tem uma fase do Hashimoto que é muito inflamada, que a pessoa está inflamada, que a tireoide está muito inflamada. Você não pode entrar com Lugol nessa fase. Você tem que desinflamar a pessoa. Então, o que eu digo sempre? Estabiliza a pessoa, desinflama, uma alimentação natural, boa, base de carne. Claro que pode comer planta, é evidente, mas tira processado, evita a bebida alcoólica ou reduz o máximo. Desinflama a pessoa, melhora o status. Tira o açúcar, né, ou pelo menos reduz drasticamente. Melhora o status nutricional, corrige a deficiência de ferro, para depois entrar com iodo. Né? Ou seja, o iodo ele faz muita diferença na vida da pessoa, muita. Só que se a pessoa não tiver, é a mesma coisa que você ter um carro que está parado na garagem há 5 anos. Tens que fazer um check-up primeiro antes. Você não vai se encher de gasolina, de combustível e de gasóleo e sair andando, pegando uma estrada com esse carro. É a mesma coisa, você vai lá ver o óleo, levar para uma revisão, ver se não está enferrujado, né? Então, ou pelo menos devias, não é? Vai, se calhar até podem pegar. Né? Mas... Claro que tem gente que faz de qualquer jeito, toma lá 2 gotas e dá certo. Muita gente lá comenta, eu tomei 2 gotas em 3 meses, eliminei um nódulo. Tá cheio de comentários assim lá, gente que fez de qualquer jeito. Mas também tem gente que fez de qualquer jeito e teve sintoma de detox, porque quando você começa a tomar o iodo, você vai expulsar o brometo e o flúor, que estão às vezes armazenados há muito tempo. E quando tu desintoxicas estes halogénios, você vai sobrecarregar o organismo. O que é que acontece? Quais são os sintomas? Você tem várias reações. Você tem reações de estresse, por exemplo, pálpebra que treme. Você tem sintomas na pele, eczemas que podem aparecer, sono, cansaço. Tem uma leve diminuição do hormônio da tireoide momentaneamente. Se você então tem que reduzir a dose, fazer um uso de água com sal para ajudar a liberar esse brometo, esse flúor. Então tem um processo que o Iodine Project ensina para você ir devagar. Cada pessoa vai ter uma dose. Não é uma dose igual para todo mundo. Exato. Que é e não importante. É uma dose que é igual todo dia. Quando você vê que está demais, você reduz, dá uma pausa, né? Fica lá uns dias sem usar e volta com menos. Então, saber gerenciar o detox é muito importante, porque o detox ele vai sobrecarregar o organismo e a pessoa acha que é o Lugol que está fazendo mal. Eu também te ouvi falar de, portanto, há a fase de carregamento, a quantia que tu dás na fase de carregamento e a quantia que tu dás na fase de manutenção. Exato. Portanto, também olhar para isso. É diferente e depende muito do estilo de vida. Por exemplo, aqui em Portugal tem muito menos
competidores de iodo do que tem no Brasil, porque aqui não tem adição de flúor na água, não tem bromato na panificação. Mas tens na pasta de dentes. Sim, é por isso que a gente não usa, eu não uso pasta de flúor. dente com Certo, flúor, eu uso sem certo. flúor, entende? Mas a maior parte das pessoas, se calhar, usa. Portanto, Isso. tem na mesma esses bloqueadores. trocar, né? Assim, a gente sai, eu tenho um curso, né, que ensina, e lá no curso eu falo para as pessoas, tem que tentar, não é ficar neurótico, mas ver o que está ao seu redor, o que você pode reduzir de halógeno. Estar atento, não é? Né? Tem coisas que você pode fazer que é simples, trocar pasta de dente é muito simples, né? E a B2 e a B3, com este ritmo de aumento, o que é que tem a ver? É porque o B2 e o B3 têm participação, todos os nutrientes que têm participação na produção hormonal da tireoide, você tem que dar um suporte maior para o organismo, porque ele vai, de repente, começar a produzir mais hormônio da tireoide. Então, pensa bem, você vai montar uma fábrica de bolo na sua casa, começa na segunda-feira, vai chegar uma cozinheira especialista em fazer bolo. Daí você comprou lá mais farinha. Mas cadê a manteiga? Cadê os ovos? Cadê o açúcar? Cadê o resto dos ingredientes? Então, quando você tem o iodo, numa quantidade maior, você vai aumentar muito a produção hormonal da tireoide. Aumentar também com o equilíbrio, não é? Porque há um equilíbrio dentro do nosso corpo. Então, porque o iodo, ele vai aumentar a demanda por outros nutrientes. Então, isso tem que acompanhar. Nessa fase de carregamento, isso é muito importante, principalmente porque as pessoas, quando têm hipotireoidismo, não têm uma boa digestão, não absorvem bem o ferro, nutrientes de modo geral. Então, essa hipocloridria, ela está associada com o hipotireoidismo. Então, esse que é o problema, o hipotireoidismo, ela vai, é igual, é um cancro que vai pegando pelas beiradas, sabe? O hipotireoidismo é subclínico muitas vezes, a pessoa não sabe que tem, e vai deteriorando a saúde da pessoa em vários níveis e ninguém descobre. Ah, subiu um colesterol, aí toma estatina. A pessoa está cansada, não está conseguindo dormir, está com muito cansaço, não tem energia, aí, sabe, ou está com hipocloridria, dá um medicamento aí para, né, aquele bloqueador de bomba de próton para o estômago, em vez de ver por que a pessoa está com hipocloridria, sabe? Então, essa pessoa, quando você vê, ela está tomando vários medicamentos porque ninguém percebeu que ela não tem iodo para fazer hormônio da tireoide. Ou seja, todos nós precisamos mesmo de olhar e de passar a aumentar a nossa quantia de iodo. Exato. Esse Lugol, não é? Que tu Exato. falas. O Iodine Project tem um estudo lá do David Brownstein que ele faz esse teste é um teste de que é o certo, né? Que é o de iodo 24 horas na urina. Então, você faz o xixi, né? Toma lá 50 miligramas, que são 8 gotas. A partir da hora que você tomou, você vai coletar a urina por 24 horas. E o certo é dar 90% de saturação. Ou seja, você tomou 50 miligramas e vai sobrar na urina 45 miligramas. Aí você chegou no ponto que você já está bem de iodo. Né? 90% de saturação. As pessoas mal chegam a 10%. É geral. Também é importante dizeres aqui, acho eu, para quem quer começar a fazer, e de forma acompanhada, há, efetivamente, se calhar, outras pessoas que falam de 2 gotas sempre, se calhar, ou só falam das 2 gotas. Isso não resolve, isso certo. não resolve. Porque o que acontece? Só uma saqueta de chá verde tem correspondente a uma gota de Lugol de flúor, de iodo de flúor. Então, por exemplo, uma saqueta de chá verde ou chá preto, que é aquele chá Camellia sinensis, não é isso, tá? Esse aqui é uma infusão que a gente está tomando. Mas o chá verde, né? E este Camellia sinensis. Oi? É camomila este. Eu vi a infusão, essa é a infusão, né? Então, o chá verde, ou chá preto, ou chá branco, que é feito de Camellia sinensis, que é uma planta hiperacumuladora de flúor, uma saqueta tem, em média, 5 miligramas de flúor. Então, se você toma 2 saquetas por dia, em média 10 miligramas de flúor, você tem que tomar, no mínimo, 2 gotas de Lugol só para equilibrar com o flúor do chá. Então, quando você tem um estilo de vida ou um contexto com muitos competidores, você tem que fazer, é uma competição. Exato. Você não vai conseguir nunca ter suficiência de iodo desse jeito. Você vai ter um bloqueio direto ali do iodo, entendeu? E na perimenopausa e na menopausa, o que acontece então? Então, aí o que acontece? O livro do Dr. David Brownstein mostra esses gráficos todos. Primeiro que ele mostra que todo mundo que chega lá está gravemente deficiente de iodo. E ele tem uma comparação por idade. As mulheres, a partir de 40, 50 anos, a cada década vai ficando pior a deficiência. Então, a deficiência vai ficando pior a cada década. Então, assim, na minha visão, por que as mulheres que mais têm cancro de mama são na faixa de 50 anos? Porque não tem iodo.
Eu acho muito difícil alguém ter cancro de mama se a pessoa tiver suficiente iodo. Ela já vir suficiente de iodo desde os 35 anos de idade, pelo menos. Né? O ideal é a criança, todo mundo ter suficiência de iodo, mas chegar numa idade tão crítica que a gente tem as estatísticas muito altas para cancro de mama, deficiente em iodo, nossa, olha, eu vou te falar, mama fibrocística, o Iodine Project mostra que 100% de remissão em todas as mulheres que fizeram o uso de 50 miligramas de iodo e iodeto por um ano. 100%. E mama fibrocística, a gente sabe que é um fator de risco altíssimo para câncer de mama. Então, a gente vê as pessoas que estão fazendo suplementação de iodo lá no grupo, né, as mulheres, a textura da mama muda. Ela fica molinha. Aquela mama dura que você vai abraçar o marido e dói, acaba. Então, muda. A mama muda completamente. Essa coisa de mama dura, gente, isso é falta de iodo. Ninguém sabe disso. Eu fico desesperada quando eu vejo que as pessoas não estão sabendo disso. É o que tu dizes, não é? Há uma iodofobia. E possivelmente mesmo este tema que estamos a trazer, para muitas pessoas vai chocar, porque nós muito novo. Temos mesmo esta ideia de que o iodo tem um limite. É porque a visão da medicina é o iodeto de potássio, porque realmente a quantidade que a gente precisa de iodeto para produzir o hormônio da tireoide é pouquinho. Só que o que o Iodine Project traz é justamente isso, não é só o iodeto, não é só a tireoide, nosso corpo precisa do iodo elementar, porque iodeto é para tireoide, e o restante do corpo ele precisa ser alimentado de iodo elementar, entende? Então, é isso que falta. E se começarmos a consumir algas marinhas, também pode ser uma boa ajuda? Tem mais iodeto. Então, de forma ancestral, a gente tem um blend, que é bicho e planta, que eu falo sempre que a melhor dieta é bicho e planta. Que é qual? Né? Bicho e planta. Você tem metade do prato carne e metade do prato umas plantas para acompanhar a tua carne. Então, no reino animal, você tem os animais marinhos, metade do prato, e você pode comer as algas na outra metade do prato. Por quê? Porque as algas têm iodeto de potássio. E os animais marinhos têm o iodo elementar. É o Lugol. Que animais marinhos sugeres? Todos. Mas aí que tá. O ideal é você comer animais que não sejam de fazenda. Que sejam animais de águas profundas, que sejam animais de realmente não de cativeiro. Portanto, optarmos, isto aqui falando de peixe, optarmos por peixes mais de águas profundas. Exato. Portanto, de mar e águas profundas, não de viveiro. Exato. Pois, mas o problema é que a gente está com muita contaminação do oceano. Aí a gente já pega, tem uma pessoa que eu falo sempre, que é uma nutricionista, a Juliana. A doutora Juliana sempre fala, olha, eu testo os meus... ela daqui de Portugal. Eu testo os meus pacientes todos para metal pesado. E assim, quanto mais a pessoa come peixe, mais mercúrio ela tem. Então ela pega umas pessoas que têm um mercúrio muito alto, come peixe todo dia. Tem mercúrio baixo, não come peixe. Ou não tem mercúrio. E depois misturando, se for preciso, com cosmética e etc., então ainda aí entra mais. Desbiose, entra, né, um contexto que a gente vive de muito estresse, muito cortisol, que abre as barreiras do intestino, aumenta a contaminação por metal. Então, assim, a questão do peixe tem esse problema. Eu acho que o ideal para a gente resolver a questão que a gente tem hoje do iodo é tomar o Lugol. Muito bem. E eu vou aproveitar, e no meio de tudo isto, está a ser maravilhosa. Não sei se lá em casa, se é um tema novo, claro que é de ouvir outra vez, mas super interessante. E eu quero, não é voltar atrás, porque ainda não falámos sobre isto, mas também trazer efetivamente o tema da carne. Sim, acho que a gente precisa falar da carne. Exato. Paleo, cetogénica, carnívora. As diferenças entre elas... Sim. E depois já vamos à carnívora e à cetogénica. A dieta paleo, quando ela surgiu, para mim eu tenho que me policiar para falar paleo, porque no Brasil a gente fala paleo, né? Que é paleo. A paleo, ela é muito parecida com a dieta carnívora. A paleo original, que foi formulada, né, no livro da década de 80, que traz essa novidade. Gente, vamos parar de olhar para a agricultura, vamos olhar para a dieta que o homem fazia na era antes da agricultura, né, pré-neolítico. Por quê? Porque o que se acredita é que a agricultura trouxe doenças que começaram com a introdução da agricultura há 8, 10 mil anos atrás. Né? Então, essas doenças que a gente tem modernas, elas não começaram só agora com a pós-revolução industrial, elas começaram pós-neolítico. Cáries dentárias, a redução da saúde óssea, redução da estatura, tudo aconteceu na transição da paleo
do Paleolítico para o Neolítico, foi a introdução da agricultura. Então, a dieta paleo, na verdade, ela é uma dieta mais carnívora. E as plantas entram complementando, porque a gente sempre pôde comer plantas, até porque a gente sempre viveu numa era da escassez. A gente não tinha vontade, quanta carne a gente podia se entupir de carne à vontade. Às vezes tinham que comer raízes, bagas. Sim, porque às vezes não tinha, faltava um dia, acabou a caça, não conseguiu caçar outro animal, estava numa época... A gente viveu no planeta, né, também uma era do gelo, né, que só acabou a coisa de 10 mil anos atrás. Não tinha tanta planta assim. Tinha planta, mas era mais nos trópicos, né, mais perto dos polos tinha menos planta, tinha mais planta mais perto da linha do Equador. A questão sazonal, a questão geográfica também é muito importante. Então, a dieta carnívora, ela vai levar a paleo para um extremo. Então, a paleo, na verdade, ela tem planta e tem o bicho. Só que a paleo, ao longo dos últimos 10, 15 anos, ela foi sendo adaptada, né? Ela acabou entrando batata, por exemplo. Batata é um alimento de 10 mil anos atrás. Não é a paleo original não tem batata, não tem inhame. Entende? Não tem esses tubérculos que tem muito amido. Certo. Então, são vegetais de baixíssimo, praticamente acetogênica. A paleo original, ela está entre uma low carb e acetogênica. O que é acetogênica? É uma dieta que é tão baixa em carboidrato que obriga o organismo a escavar e a conseguir produzir a sua própria energia. Então, a gente vai, por exemplo, produzir carboidrato a partir de substratos, né, de glicerol, que é um pedaço do triglicéride, vai produzir a partir de aminoácido, que é um pedacinho da proteína, né? Então, a gente produz o carboidrato a partir de outros substratos, a gente vai rodar em gordura, então a gente vai usar gordura da dieta, vai usar gordura que a gente vai usar o carboidrato que a gente produz a partir de gordura e de proteína. Então, praticamente não tem batata, não tem fruta doce. Então, tem, por exemplo, as frutas que a gente, né, comeria numa cetogênica, são os frutos vermelhos, um abacate, um coco, né, um limão, uma lima, né? Os vegetais de baixo amido, por exemplo, um feijão verde, brócolis, couve-flor, os folhosos, né? Então, as saladas. Então, a gente não tem um amido aí nesses vegetais, entende? Maçã, banana... Isso não, aí numa low carb já encaixa, aí já seria uma paleo, né? Então, na paleo, a gente é um pouco mais... inclui mais hidratos, né? A gente tem as frutas, mas mesmo na paleo, uma coisa que eu explico para as pessoas, não tem muitos hidratos, porque a gente tenta fazer na paleo uma dieta mais aproximada do que a gente fazia na era paleolítica, porque isso tem um motivo, porque a nossa genética ela está mais adaptada para isso. Porque, veja, o conceito mais importante de nutrição, que foi esquecido com essa epidemiologia nutricional, né, que vamos dizer, essa nutrição moderna, né, foi esquecido, é que o alimento mais saudável que existe é aquele para o qual estamos mais adaptados. É isso que vale. Então, ninguém está discutindo qual que é o alimento do urso. O urso tem a comida dele lá que sempre comeu. A gente que está em dúvida do que deve comer, né? O ser humano está meio confuso. O que a gente deve comer? Olha, por acaso, esse exemplo que trouxeste agora, aqui colocando um bocado de brincadeira, mas não é nenhuma piada, realmente traz uma perspectiva muito interessante, porque realmente o urso tem o seu alimento. Todo animal tem o seu alimento. E o ser humano é que está constantemente a mudar. E a gente aprende isso da nutrição oficial, que individualidade, cada um vai comer uma coisa. Não existe nenhum animal assim. Por que o ser humano tem que cada um comer uma coisa, gente? Isso não faz sentido. Todo animal tem a sua dieta. É claro que tem nuances, né? Então, tem pessoa que vai comer um pouco mais, que comporta mais carboidrato, tem pessoa que precisa de mais proteína, porque, né, um fisiculturista, por exemplo, claro que tem ajustes que são finos, mas são ajustes finos, entende? Tem uma dieta que é do ser humano, que é a dieta que ele comeu por 2,5 milhões de anos. Aí, de repente, a gente começou a comer cereal, que tem 10 mil anos. Em termos evolutivos, 10 mil anos não é nada. Mas agora cereais com açúcar e com mais aditivos. E isso de 150 anos para cá. E com cores. Não é? Exato. Muitas cores. Exato. Aditivos. Então, sabe, a gente não tem adaptação para isso. Então, dieta, gente, sempre que tiver dúvida
quem está falando o que faz sentido, porque hoje cada um fala uma coisa, eu não aguento mais escutar, cada hora eu escuto uma coisa diferente no Instagram sobre alimentação. Quem está falando a verdade? Vai estudar história. A resposta está: o que a gente comeu por 2,5 milhões de anos? Não foi arroz, não foi trigo. Ah, mas o trigo é um grão ancestral. Ancestral não tem 4.000 anos, gente. No máximo 8.000 anos. A nossa evolução genética é muito lenta. Muito lenta. A gente tem muito mais afinidade com mesmo os vegetais que a gente come hoje, daí a gente já fala um pouco de carnívora. Porque dos vegetais que a gente come hoje, que a gente acha que é comida ancestral, eles foram criados não tem nem 2.000 anos. Todos os vegetais que a gente come, a maioria vem da mostarda. É tudo alteração genética. Não é da nossa dieta original isso. Não faz mal, ok, a gente comer isso, não tem problema nenhum. Não é como você comer um cereal colorido, né? Cada um de uma cor, né? Vamos diferenciar. É claro que não tem problema comer isso, eu também como, tá tudo certo. Quer dizer, por acaso há pouco até disseste que depende, porque se for bloqueador da absorção de iodo... Tem que cozinhar. Exato. E também não é para basear a sua dieta nisso. Por que é importante falar nessa questão de vegetal, né? Porque eu acho que a comunidade carnívora, às vezes, ou é mal interpretado, ou às vezes tem algumas pessoas que têm uma visão mais extrema. Mas a questão aqui, a gente está sempre divulgando dos antinutrientes que tem nos vegetais, que choca as pessoas. Mas não é, na minha visão, não é que eu pelo menos não quero que as pessoas tenham medo e deixem de comer totalmente vegetal. Certo. Não, mas é para as pessoas entenderem... Com um acompanhamento. Que não é a base da dieta, gente. A base da dieta é produto animal. Eu também tenho pena, tentei ser vegetariana, eu adoro, eu tenho 3 gatos e um cachorro, eu adoro animal. Se eu pudesse prosperar, minha saúde prosperar, sem comer animal, comendo mato, eu adoraria. Aliás, eu adoro comida vegetariana. Adoro comer um falafel, uma verdurinha, eu gosto. Mas não adianta, a gente não tem performance numa dieta sem animal. A pessoa pode até estar bem, mas ela estaria melhor se tivesse uma dieta com animais. Então, só para tentar sintetizar, se puséssemos assim uma tabelazinha, paleo, carne, mas já permite um bocadinho mais de hidratos de carbono e frutas variadas. Isso. Cetogénica, mais restrita quanto a hidratos de carbono. Mais restrita. E mais baseada na proteína e também gordura. Vegetais mais fibrosos, que não tem muito amido. Na paleo ainda tem mais amido. Como, por exemplo, batata ou açúcar, como as frutas mais doces na paleo. Na cetogênica já tem frutas que são pouco doces, como frutos vermelhos, abacate, coco. E dos vegetais fibrosos. O que são os fibrosos? Por exemplo, feijão verde, que não tem muito amido, entende? Folhas, saladas, brócolis, certo. Isso. E na carnívora? Aí é mais carne com um pouquinho ali de verdurinha, uma verdurinha ali entra, não precisa ser só 100% carne, mas pelo menos 80% carne, em média seria isso, de 70% a 80% carne. E a gordura é animal ou também juntas o abacate, etc? Isso mais na cetogênica, né? Na carnívora, por quê? Porque quando a gente tem uma mentalidade mais carnívora, a gente entende que as gorduras dos animais são melhores do que as dos vegetais. As gorduras dos vegetais também são muito boas. A gente tem gordura do óleo de coco, o azeite, é ótimo, mas a gordura animal, na nossa visão, é uma gordura que é melhor, porque não tem os fitoestrogênios, os fitoesteróis que tem, por exemplo, né, o óleo de coco tem, né, fitoesteróis, né, que é o colesterol da planta. Certo. E a gente evita, né, esse tipo de substância. Por exemplo, o fitoesterol, hoje em dia, os médicos, porque antigamente eles receitavam para baixar o colesterol, não sei se você lembra, antigamente dava fitoesterol como suplemento para diminuir o colesterol, mas hoje já se sabe que eles são aterogênicos. Okay. Eles podem causar placa de ateroma. Então, a gente procura comer as gorduras animais. Então, quando é que a pessoa deve optar por uma ou por outra? Tem a ver com alguma questão de saúde que deve depois colocar-se nestas diferentes alimentações? Tem a ver com se consegue ou não largar carnes e hidratos de carbono? Assim, eu vejo que a questão da carnívora estrita, de comer só carne, para alguns tipos de doença, tem saído estudos, a gente tem visto muitos resultados que realmente faz muita diferença. Então, doenças inflamatórias intestinais. Né, tem um estudo que saiu agora que são 10 relatos de casos, né, de pessoas que tentaram tudo e aí quando começa a fazer carnívora, em 15 dias é um alívio que a pessoa nunca teve na vida.
que é um resultado incrível. Então, algumas doenças, realmente a carnívora, doenças autoimunes, né? Porque quando você faz uma carnívora estrita, você tira todos os antinutrientes das plantas, que para uma pessoa saudável não faz muita diferença, para uma pessoa doente faz. Okay. Então, realmente ajuda a fazer remissão de doença autoimune, por exemplo. Na forma como se levou até ao vegetarianismo, dizia-se que o nosso sistema digestivo é muito diferente de um sistema digestivo de um carnívoro, não é? Por exemplo, de um leão. O sistema digestivo do leão não é para criar choque, é mesmo para pôr a pergunta e resolver questões e dúvidas. O do leão supostamente é curto, portanto ele come um determinado alimento de carne e rapidamente defeca. No ser humano o nosso intestino é muito mais longo, portanto nós vamos demorar horas e a carne entra em putrefação. É isto que se diz, não é? Eles falam isso. Portanto não devemos comer, nós não somos carnívoros, à semelhança de um leão. O que é que dirias sobre isto? Eu sei que tem eu escuto muito esses comentários lá no meu Instagram. Então, a questão é o seguinte, o trato digestivo do ser humano é de um animal hipercarnívoro. Primeiro que a gente tem um pH estomacal de 1,7, que é mais ácido que do gato e do leão. Okay. É extremamente ácido, que é feito para quê? Para digerir a carne. Quando você come carne, a carne ela vira líquido no seu estômago. Ela sai do seu estômago líquida. Você nunca vai ver um pedaço de carne nas suas fezes. Nunca. Já você vê nas suas fezes pedaço de brócolis. De carne você jamais vai ver. Então, por quê? Porque o pH é muito ácido. Daí você tem o intestino delgado, que é longo, que é onde a gente absorve o aminoácido. E tem que ser longo. Agora, o intestino grosso, que é o intestino que vai fermentar a fibra, nosso não é longo. Certo. Ele é mais curto. Tanto que a gente tem uma capacidade máxima de ingestão de fibra, que é 30 gramas por dia. Você não pode comer mais que 30 gramas por dia, que você vai ficar estufado. Então, essa questão do homem ser carnívoro ou não, né, de ser herbívoro, aí o pessoal fala do macaco, mas a gente era macaco há 6 milhões de anos atrás, a gente não é mais macaco. Isso está muito distante, é 6 milhões de anos. Entende? Então, tem um estudo muito bom, que é do Rafael Sirtoli, que mostra isso, como que o ser humano, os estudos de isótopos mostram, por achados paleontológicos, que o ser humano era hipercarnívoro, ele estava no topo da cadeia alimentar durante 2 milhões e meio de anos. Então, porque a gente não tem as garras, né? Porque a gente desenvolvia, a gente tem inteligência para desenvolver ferramenta. Então, a gente trabalhou, né, desde o Homo habilis, a gente fez ferramentas que a gente não precisou evoluir, né, com garras e a gente tem canino, mas a gente não tem tantos dentes pontudos, porque a gente sempre teve ferramentas. E como é que o cérebro das espécies que vieram evoluindo até a gente ser hoje o Homo sapiens, né, o cérebro foi aumentando, isso só foi possível com a energia da gordura da carne. Né? O homem é um fat hunter, né? Tem um estudo que fala Man the Fat Hunter. Muito o homem é um caçador de gordura. Bem, então estamos mesmo a terminar. Para fechar, se calhar do outro lado estão cheios de curiosidade, uma questão. Quando falamos do iodo, e agora deste tipo de dieta, é importante conjugar, não é? Não é só uma coisa ou só outra coisa. Claro. Fala-nos um bocadinho disto e depois, para quem lá em casa ficar com curiosidade de trocar de dieta, seja para uma paleo, cetogénica ou mais carnívora, mais ou menos como começar. Porque também te ouvi dizer, por exemplo, tipos de carne, acho que podemos falar um bocadinho sucintamente. No episódio anterior, a doutora Diana também falou muito resumidamente, mas acho que fundamentamos, até para quem está só a ouvir este e não ouviu o anterior. Tu recomendas ali 2, 3 vezes ao dia a refeição, mas deixa tu aqui a tua sugestão. Primeiro, o iodo e estas dietas, como conjugar? Bom, a questão que eu vejo assim, o iodo, ele vai exigir da pessoa, do organismo da pessoa que vai usar o iodo, um status nutricional bom. Tanto que, uma coisa que eu ensino no meu curso, nem todo mundo está pronto já na hora para tomar o iodo. Precisa, às vezes, fazer uma suplementação, né? Vai num profissional, vai corrigir isso, ou toma uma suplementação básica lá que o protocolo ensina. O protocolo do Iodine Project tem uma suplementação lá, né? Ou faz aquela suplementação. Ou seja, quando você faz uma dieta à base de carne, e não tem que ser carnívora estrita, pode ser uma paleo, que já tem uma quantidade boa de carne, você já está aumentando o seu status nutricional. E o que eu percebo no meu programa,
que eu recebo as pessoas que vêm da minha página, que já vêm comendo bastante carne, a maioria já chega pronta. Não a maioria, mas muita gente lá já chega pronta, porque já veio de uma dieta nutritiva, porque a dieta carnívora ou uma paleo é nutritiva. Então a pessoa já chega mais desinflamada, mais saudável, mais nutrida. Então o iodo funciona melhor para essas pessoas, porque você não está colocando o iodo num sistema que está desnutrido, entende? Porque uma pessoa que só come mal, ou uma dieta de processado, uma dieta que não tem nutriente suficiente, ela vai ter que corrigir isso primeiro antes de começar o iodo. Então, eu vejo que as duas coisas funcionam muito bem com sinergia. Até lá está, até a correção de ferro, como tu falaste há pouco. Exatamente. Portanto, primeiro olhar para ver o nosso estado. Exatamente. Depois corrigir o que for preciso até que fiquemos prontas ou prontos para começar determinado protocolo. É isso. Agora, a questão você perguntou da carne, né? A questão da dieta carnívora, geralmente, assim, 2, 3 refeições por dia são suficientes. Acho que 3 refeições por dia está ótimo. Não concordo com uma refeição por dia. É muito comum na carnívora a pessoa fazer uma refeição por dia, porque a fome vai embora e é um alimento que alimenta muito, né? Especialmente carne vermelha, que a gente já vai falar disso. Só que isso não funciona no longo prazo. Isto que tu estás a dizer também é muito interessante, deixa-me só fazer também aqui um parênteses, porque nós hoje todo o dia estamos addicted para estar sempre a comer, não é? Há quase um movimento compulsivo, a pessoa nem se apercebe inconscientemente, dá por si estar a comer. Exatamente. E isso revela, diria eu, que não estamos bem, não é? Porque se nutricionalmente estivéssemos equilibrados, não estaríamos com fome o tempo todo, ou sempre a comer. Exato. Então, uma pessoa que sente fome para comer mais que 3 vezes por dia, é porque o que ela está comendo não está alimentando ela. Okay. Então, quando você faz uma refeição que tem nutrientes, né, e tem energia e nutrientes, você fica no mínimo 5 horas sem nem lembrar que existe comida. Se você não consegue ficar 5, 6 horas sem comer, o que você comeu tem alguma coisa errada com a sua dieta. Então, eu sempre falo isso. Agora, também, eu acho que comer uma vez por dia só, a pessoa acaba que vai fazer uma restrição calórica sem perceber. E isso, no longo prazo, é destruidor para a saúde, não preciso nem dizer, né? Então, você tem muita gente na carnívora que está muito magro, depois começa a ter prejuízo da parte hormonal. Não é porque a dieta está faltando alguma coisa, é porque a pessoa não está comendo o suficiente. Então, tenho falado lá, gente, come mais, sabe? Não é para ficar comendo 1.200 calorias todo dia, isso não dá certo, né? Mas também, por acaso, também conheço pessoas que só comem, por exemplo, ao pôr do sol, mas aí se calhar comem. Mas a maioria não consegue comer o suficiente. Lisa, esse é o problema. A maioria não vai comer o suficiente. Se a pessoa está obesa, ela tem estoque. Só que, com o tempo, você vai precisando comer mais, porque se a pessoa está muito magra, ela precisa comer mais, entende? Bom, e a questão da carne. A carne vermelha de ruminante é a melhor carne que tem. Porque é um animal, por exemplo, por que a indústria dá óleo de soja como suplemento para porco, para galinha e não dá para o boi? Porque a intenção da indústria, muitas vezes, de dar esse óleo é transformar a gordura da galinha e do porco em poliinsaturada. Porque as diretrizes acham que essa gordura é boa, certo? Certo. Isso não funciona no boi, no ruminante. Porque o ruminante transforma essa gordura em saturada. Então, você não consegue tão facilmente mudar o perfil de gordura do corpo desses animais, porque eles são ruminantes. Eles produzem a gordura. Então, o animal ruminante, ele produz um perfil muito bom de gordura. É uma mistura de gordura monoinsaturada, que é a mesma do azeite, com gordura saturada de altíssima qualidade. Por exemplo, o ácido transvacênico, porque a gente ouve falar mal da gordura saturada. Na verdade, a gordura saturada, gente, que faz mal é quando a gente produz gordura por excesso de alimentação. Porque quando a gente engorda com uma gordura saturada. Então, no meu livro eu falo muito sobre isso. Todos os estudos que vão falar de gordura saturada, num contexto ruim, a gordura saturada está lá por associação, ela não é causadora. Entende? Quando você come a gordura saturada de um alimento bom, natural, como é uma carne de boi, por exemplo, o ácido transvacênico, que é uma gordura saturada, saiu um estudo aqui, saiu em toda a imprensa, aí, coisa de 1 ano e meio atrás, que ele tem propriedades anticancro. Né? O CLA, que é o ácido conjugado linolênico, é excelente para a saúde, é uma gordura saturada. O ácido esteariático é uma gordura que dá muita saciedade, é gordura saturada.
Ok. E isso, onde é produzido isso, o C15, que é um ácido gordo que descobriram há pouco tempo, que tem propriedades incríveis para a saúde, que tem no laticínio, é gordura saturada. Essa também é outra polémica. Para mim e para a minha Do comunidade, laticínio, certo? Sim, porque estamos muito habituados que leite de vaca cria mucosidade, não é? Sim, tudo tem prós e contras. O único alimento que não tem contra, na minha visão, é um boi de pasto, né, criado à relva, com a menor interferência possível do ser humano. E deixa-me só aproveitar que estás a dizer, portanto, quando tu falas de ruminantes, tu estás a colocar o boi... Cabra e ovelha. Borrego, né? O porco, onde é que tu o colocarias? O porco não é ruminante. Então, qual que é o problema do porco? A forma como ele é criado, porque o porco, a gordura do porco vai ser um reflexo do que ele come. O que o porco come? Cereal. Então vai ter muito ômega 6. Então vai ser um bocadinho como a carne branca, não é? Vai Tipo ser a galinha, como a etc. carne do frango, que tem a gordura do frango, também tem mais ômega 6. Então, não é que não pode comer, gente. Acho que a gente tem que ter uma visão não perfeccionista da alimentação. A gente tem que fazer o melhor possível, né? E não ficar tentando também achar que vai sair tudo perfeito, porque tem poluição no ar também, né? Então, assim, a gente está cercado de problemas, um mundo problemático. Então, é minimizar problemas. Então, se você precisa de comprar carnes mais baratas para fechar o orçamento, tudo bem, comer porco e frango, mas, quando possível, procure comer mais ruminantes. Muito bem. E se lá em casa ficaram com curiosidade ou realmente já convencidos a optar por uma destas dietas, o que é que poderias dizer, de certa maneira? Bom, eu acho que... Eu também gostei, se puderes dar só um bocadinho, por exemplo, o grelhar, o cozer, um dá mais vitamina C, outro dá mais colagênio. Sim, estas sim. diferenças na confecção. Por exemplo, quando você pega uma carne que tem muito tecido conectivo, um rabo, e você cozinha ele que fica bem molinho, você está aumentando a biodisponibilidade do colagênio. Ok. Né? Porque o colagênio, você come lá, por exemplo, aquele nervo, aquelas coisas muito duras. Se você não cozinhar muito, você fica mastigando um tempão aquilo lá. Aquilo lá, você não vai conseguir aproveitar tão bem quando você cozinha melhor isso e fica mais molinho, certo? E uma carne mais mal passada, mais vermelhinha, tem lá um pouquinho da vitamina C da carne, que é uma vitamina C que é mais resistente ao calor do que é dos citrinos, né? Isso é o caldo de ossos também tem o tal tempo de cozedura, não é? Isso, é por isso, não é? Que vai, né, derreter aquele colagênio todo e tal. Então, assim, a gente tem uma visão também da questão das aminas heterocíclicas, né? Que essa coisa da proteína caramelizada que faz mal, que aumenta uma série de questões pelo estresse oxidativo. Mas eu vejo que a gente evoluiu comendo carne feita no fogo. Acho que a gente tem evolução para isso. Muito bem. Pois é, lá está, isto é um mundo, agora nós todos construímos uma narrativa, agora podemos ou não desconstruir. Enfim, fica aqui a sugestão de tanto que trouxeste. Você me perguntou uma coisa que eu não respondi. Como começar? Limpar a dieta e movimentar lentamente. Porque muita gente, eu vou começar carnívora, muda da noite para o dia, tem diarreia, aí fica com baixa de eletrólitos, tem muitos sintomas, não vale a pena. Faz devagar, movimenta devagar. E outra, não precisa fazer carnívora estrita, gente. As pessoas não têm que comer só carne. Entende? Poucas pessoas têm que comer só carne para tratar alguma doença. A maioria não precisa comer só carne. Por acaso também estava, pelo menos antigamente, havia muitos estudos que associavam a carne e o comer muita proteína a problemas de articulações. Pois, mas acontece que isso aí é ácido úrico, mas a gente já tem várias pessoas que fazem remissão de ácido úrico alto de gota numa dieta carnívora, porque aí entra o metabolismo da frutose também, que aumenta o ácido úrico. Que era o que eu ia dizer, porque possivelmente nesses estudos não se analisava o resto, que era o que tu dizias há pouco. Tem que ver o resto, porque o que acontece? O ácido úrico é um marcador inflamatório. Quando a pessoa está obesa, está inflamada, o ácido úrico sobe. Então, na verdade, a gente vê no nosso meio as pessoas com ácido úrico caindo. Pode até momentaneamente subir, por isso que é importante fazer a transição gradual. Certo. Porque no médio e longo prazo vai cair. Muito bem. Fernanda, não te quero tomar muito mais tempo. Gostarias de acrescentar alguma coisa que eu não tenha dito? Que eu não tenha perguntado, que eu não tenha dito nesse sentido de pontuar? Eu acho que a gente cobriu mais ou menos todos os assuntos. Acho que trouxemos muitas nuances, pelo menos. O recado principal é, gente, comam carne. Não fiquem neuróticos tentando achar uma carne bio, a melhor carne. Compra a carne que você pode... Eu uma vez conversei com um médico, ele falou, a pior carne é melhor que o melhor carboidrato. Por quê?
por mais que tenham problemas, a gente tem uma densidade nutricional que tem na carne muito elevada. E as pessoas ficam doentes por falta de nutrientes. As pessoas não imaginam como a deficiência nutricional está por trás de todas as doenças que a gente tem hoje. Muito bem. Muito bem. Olha, muita gratidão por teres vindo. Imagina. Por finalmente termos conversado. Fica aqui a sugestão de lerem a Revolução Carnívora, de te acompanharem nas redes sociais e eventualmente procurarem pelo teu curso. Sim. Porque eu acho fantástico estares a trazer aqui tantos casos de cistos, nódulos, etc. Impressionante. Tanto o curso é se chama mesmo Revolução do Iodo e eu fiz um preço assim, simbólico, porque meu objetivo é massificar esse conhecimento. E efetivamente nota-se que tu és uma fonte, aliás, várias fontes, como tu disseste no início, és hiperfocada, então tu falas com conhecimento, efetivamente, nota-se, não estás só num achismo. Não. Pronto, não, muito de jeito bom. Nenhum. Muito Pode. bom. Muita gratidão. Obrigada, Lisa, um prazer é meu. Bom, desse lado, subscreve o canal, lá eu mais uma vez esqueci-me de dizer no início, partilha esta informação, acredito que é mais um destes conteúdos que merece e carece de ser ouvido mais do que uma vez, portanto, volta atrás, toma notas, integra, digere, não é só digestão de carne, é a digestão de toda a informação. Eu próprio vou fazer o mesmo, vou digerir, porque carne vermelha é uma coisa que eu não como há 24 anos, mas nada como, lá está, o saber não ocupa lugar, não é? Portanto, termos conhecimento, alargarmos o nosso leque, a nossa perspectiva, porque muitas vezes só vem de uma fonte e nós podemos estar abertos a várias e na altura certa vai ressoar, certamente. Da minha parte, por hoje é tudo. Muita gratidão por estares desse lado. Um grande beijinho e até para a próxima semana.